mammoterapia e estou a fazer cá um estágio no IPO, no Serviço de Terapia Celular, um estágio acerca da aférese de células e da colheita de medula. Ora, chamamos as escolas porque, em primeiro lugar, são jovens que serão então os adultos do futuro, que nos podem ajudar a partilhar e, através das redes sociais que estão tão em voga hoje em dia, ajudar então a partilhar esta causa e ajudar a chegar a um maior número de pessoas que se podem então inscrever e ajudar-nos na doação de medula óssea. Então, a medula óssea é como se fosse a fábrica de células do sangue. São as células que são células de tronco, que depois se podem desenvolver e formar as várias células que temos no sangue. Os eritrócitos, os leucócitos, que são as células de proteção do corpo, e também as plaquetas que ajudam a formar um coágulo e, portanto, a parar as hemorragias, digamos assim. E, portanto, a medula óssea é assim tão importante porque realmente permite formar as várias células do corpo, do sangue do corpo, e assim continuar a ter uma vida normal. Então, devemos doar medula óssea porque a medula óssea tem várias aplicações neste momento, tanto em doenças do sangue, como as leucemias ou os linfomas, mas também em várias outras doenças, como a esclerose múltipla. Neste momento, portanto, tem aplicação em muitas áreas e permite tratar mais de 80 doenças. Então, para ser dador de medula tem que se ter entre 18 e 35 anos, não ter nenhuma doença, portanto ser saudável, ou então não ter nenhuma doença grave, nenhuma doença crónica e nunca ter recebido nenhuma transfusão de sangue. Então, existem dois tipos principais de colheita. Temos então a aférese de células, que ocorre em 95% dos casos, na maioria dos casos é por aférese, que é um método em que nós temos a pessoa deitada num cadeirão, sai o sangue através de um dos braços, passa numa máquina. Nessa máquina nós fazemos a separação das células que nos interessam, que são as células então da medula, e depois o restante do sangue então retorna então ao doador através do outro braço. Neste método nós precisamos de ter as células da medula, que geralmente não estão no sangue, no periférico, em circulação, e portanto temos que fazer uma estimulação através de fatores de crescimento. São umas injeções que são dadas na barriga, uma coisa quase como a insulina, uma coisa simples, que são dadas durante cerca de 5 dias. Após este período, então, as células da medula, que se começam a produzir mais, passam para o sangue periférico. Depois, no sangue periférico, fazemos então a colheita por aférese. É um procedimento simples, que tem muito poucos efeitos adversos e que é pouco invasivo. Depois temos ainda outro procedimento, que é aquele que a maior parte das pessoas já conhece, que é então a colheita de células por punção óssea da medula, e em que nós fazemos então um procedimento no bloco operatório, sob anestesia geral, que geralmente implica um internamento de cerca de 48 horas, e neste procedimento nós fazemos então uma punção, uma picada no osso da bacia, aqui nesta zona, e retiramos células da medula. Não abrimos o osso, não removemos nenhum osso, está bem? Só fazemos uma picada e puxamos e tiramos células da medula, que é aquilo que nós precisamos para fazer o transplante. Neste procedimento não é preciso fazer aquelas picadas, porque as células já estão na medula e não precisamos tirá-las para o sangue periférico. Pronto, e é isso, são estes dois. Então, este acontece só em 5% dos casos, muito poucas pessoas fazem este tipo de método. Então, para se inscreverem como doadores de medula óssea, é um procedimento muito simples. Basta inscreverem-se num dos locais em que o podem fazer, que são os centros de sangue e de transplantação, que existem no Porto, Lisboa e Coimbra, ou então numa das brigadas móveis do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Basta irem ter um destes locais, preenchem um inquérito e depois escolhem uma pequena amostra de sangue. Esta amostra de sangue é depois analisada e permite saber se realmente a pessoa, o dador, é compatível com o doente ou não. E é assim que nós percebemos se realmente aquele dador pode então doar medula para um doente que precisa. Então, nós temos vários tipos de doações. Temos doações em
que há uma pessoa que é um familiar relacionado que está, por exemplo, fora do país, nós podemos escolher as células aqui no IPO e depois então essas células são enviadas para o local onde está o receptor, que é, neste caso, um familiar relacionado, mas temos também então as dádivas anónimas, em que o doador faz a colheita aqui e depois, se o doente estiver cá no IPO, é então enviado para aqui. Mas a maior parte das vezes o doente não está no mesmo sítio onde é realizada a colheita e, portanto, nós temos que enviar essas células para o local, para o centro de transplante do doente. Isso pode ser noutra parte diferente do nosso país ou então mesmo em outro país diferente. Aqui no IPO nós já enviamos células e medula para mais de 36 países diferentes. Muito obrigada.